Olá a todos! Já pararam para pensar no que é que pode ligar um general da Roma Antiga a um CEO de uma empresa tecnológica? Ou então, o que é que ambos têm em comum com um chefe de polícia a planear a segurança de uma cidade? A resposta? Bem, está num manual que não se vende em nenhuma livraria. E hoje vamos abri-lo. É o Manual do Estratega. A pergunta está no ar, não é? Um general, um CEO, um chefe de polícia. Parecem mundos completamente à parte, com responsabilidades gigantescas e muito diferentes. Mas há um fio que os une a todos. E esse fio é uma única palavra. Uma palavra com o peso de impérios inteiros e, ao mesmo tempo, com o dinamismo das empresas de hoje. Estratégia. Para percebermos isto, temos de fazer uma pequena viagem no tempo. Vamos até à Grécia Antiga. Imaginem só. O pó, o som das sandálias, o brilho das armaduras. A palavra vem de stratos, que significa exército, e aging, que significa liderar. Portanto, estratégia era literalmente a arte do general. Era a mente que, longe da confusão da batalha, desenhava o caminho para a vitória. Claro que uma ideia com tanto poder não ia ficar fechada nos campos de batalha para sempre. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo mudou radicalmente e a estratégia, de repente, deu um salto das trincheiras diretamente para as salas de reuniões. Os mapas de guerra foram trocados por planos de negócio. E o mais curioso é que, apesar de a linguagem ter mudado, a lógica continuou a ser a mesma. Onde antes falava em conquistar território, passou-se a falar em conquistar mercados, a análise do terreno e do clima deu lugar à análise da concorrência e da indústria, e aquele velho plano de campanha militar, pois, transformou-se num plano estratégico de uma empresa. O campo de batalha é outro, mas as regras do jogo são espantosamente parecidas. Mas atenção, não pensem que há só um manual do estratega que serve para tudo. O mundo dos negócios tornou-se muito mais complexo. E com essa complexidade surgiram várias filosofias, quase como se fossem diferentes manuais de jogo, cada um com as suas próprias regras e táticas para chegar ao sucesso. Para simplificarmos isto tudo, vamos imaginar que temos 4 pares de óculos, ou seja, 4 lentes. Cada uma destas lentes permite-nos focar um aspecto diferente do grande jogo da estratégia. Que tal experimentarmos cada uma delas e vermos o que nos revelam? Vamos à primeira lente. Esta é a lente do mestre de xadrez. É a lente do posicionamento. Aqui, a ideia é que o jogo se joga lá fora, no mercado. O mais importante é analisar o tabuleiro, perceber onde estão as outras peças e colocar a nossa numa casa bem forte, onde os concorrentes tenham muita dificuldade em nos atacar. É tudo uma questão de encontrar o nosso lugar ideal na indústria. Agora, vamos trocar de óculos. Com esta segunda lente, o foco muda completamente. Olhamos para dentro. A lente dos recursos diz-nos que a vitória não depende tanto do tabuleiro, mas sim da força das nossas próprias peças. O segredo aqui é construir uma fortaleza interna, algo que seja só nosso. Pode ser uma tecnologia única, uma equipa absolutamente imbatível, qualquer coisa que nos torne especiais e, acima de tudo, impossíveis de copiar. A terceira lente, bem, esta mostra-nos um mundo que não para, que está em constante movimento. Com esta visão, qualquer vantagem que tenhamos hoje tem um prazo de validade. E então, qual é a única forma de sobreviver? Inovação. Inovação constante. E isso exige uma enorme coragem para fazer aquilo a que se chama destruição criativa. Ou seja, ter a capacidade de destruir o nosso próprio sucesso de hoje para podermos construir o de amanhã. E assim chegamos à última lente, a mais ágil de todas, a das capacidades dinâmicas. Pensem num camaleão. A grande força dele não é a cor que tem num determinado momento, mas sim a sua incrível capacidade de mudar de cor. E é exatamente essa a ideia aqui. A estratégia é ter essa agilidade para aprender, para nos adaptarmos e para nos reinventarmos constantemente, seja qual for o desafio que apareça pela frente. Bom, já vimos estas lentes aplicadas ao mundo dos negócios. Mas a estratégia não vive só de lucros e de fatias de mercado. E quando o objetivo não é vender um produto, mas sim servir e proteger uma comunidade inteira. Como é que uma organização como a polícia, por exemplo, usa este manual? Há uma citação do professor Milton Balma que resume este desafio na perfeição. Para uma força policial, a estratégia não pode ser sobre ganhar cota de mercado. É sobre ser um maestro, orquestrar pessoas, equipamentos e processos e conseguir alinhar tudo isso com os valores, com as tradições e com a missão de servir o público. É sem dúvida um jogo de equilíbrio muito, mas muito mais complexo. E é exatamente aqui que a administração estratégica se torna absolutamente crucial. Ela oferece as ferramentas para que instituições públicas, como a polícia, consigam navegar nesta complexidade toda. Ajuda a tomar melhores decisões e, no fim de contas, a cumprir a sua missão de uma forma muito mais eficaz. E isso tem um impacto que todos nós sentimos no nosso dia-a-dia. Mas esperem lá, como é que chegamos a estas ideias todas, tão sofisticadas? O pensamento estratégico não apareceu assim do nada, por magia. Pelo contrário, foi uma evolução, tem uma história, e que tal percorrê-la em versão acelerada?
A nossa viagem começa nos anos 50. Nessa altura, estratégia era basicamente controlar orçamentos. Simples. Nos anos 60, a ambição cresceu e passámos a tentar adivinhar o futuro. Depois, nos anos 70, começámos a espreitar pela janela, a analisar o que se passava lá fora. Os anos 80 foram a década da obsessão total pela vantagem competitiva. E, finalmente, nos anos 90, o círculo parece fechar-se. Voltámos a olhar para dentro, mas desta vez para as nossas capacidades de adaptação. O puzzle ficou finalmente completo. E esta viagem pela história da estratégia acaba por nos deixar com uma grande pergunta para o futuro. Num mundo que não para de mudar um segundo, o que é que vale mais? Ter um plano perfeito, desenhado ao milímetro, ou ter a capacidade de dançar conforme a música? De nos adaptarmos mesmo quando não temos um mapa? A grande lição do Manual do Estratega parece ser esta. A verdadeira mestria não está em escolher um ou outro, mas em saber equilibrar os dois. Obrigado por terem acompanhado esta análise.